O que acontece quando um dos ministros mais poderosos do Supremo Tribunal Federal diz não para o presidente da República? É um cabo de guerra invisível, travado nas sombras de Brasília, mas com consequências sísmicas para a política nacional. Dias Toffoli está no olho do furacão, pressionado de todos os lados por conta das suas decisões na controversa investigação do caso Banco Master. A pressão era tamanha que os rumores de que ele deixaria o cargo, seja por renúncia, seja por uma aposentadoria antecipada, se tornaram quase uma certeza nos corredores do poder. Mas agora o jogo virou, e o recado de Toffoli é direto, duro e desafiador. A apuração de Tel Curi, analista de política da Live CNN, é categórica. Dias Toffoli garantiu a interlocutores próximos que não pretende, em hipótese alguma, deixar o STF. Ele não renuncia, ele não se aposenta e, mais importante, ele não cede à pressão. Para entender a dimensão desse anúncio, precisamos voltar um pouco no tempo e entender o peso da pressão que o ministro vinha sofrendo. O caso Banco Master colocou Toffoli em uma situação delicada, especialmente após decisões que geraram questionamentos sobre a condução e a competência da investigação. O auge da crise de rumores veio quando a Folha de São Paulo noticiou que o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaria advogando, nos bastidores, pela saída do ministro. Uma sugestão discreta, um empurrão elegante para que Toffoli pendurasse a toga e abrisse uma vaga no Supremo que poderia ser preenchida por um nome alinhado aos interesses de Lula. Mas essa hipótese, que parecia tão palpável para a cúpula do governo e para os críticos do ministro, foi totalmente descartada. Toffoli assegurou a pessoas próximas que a renúncia está fora de cogitação. Essa não é apenas uma questão de permanência, é uma questão de demonstração de força e de defesa da autonomia. Em Brasília, onde o silêncio costuma falar mais alto que qualquer nota oficial, essa resistência de Toffoli é lida como um desafio direto à pressão política subterrânea. Ceder neste momento sob o fogo cruzado do caso Banco Master criaria um precedente perigoso para a corte, sinalizando que a pressão externa pode ser bem-sucedida em moldar a composição do Supremo. Mas a intransigência de Toffoli não para por aí. O ministro é o relator do caso Master desde dezembro de 2025. Sim, você ouviu bem, dezembro de 2025. E ele não cogita, repito, não cogita abrir mão da condução dessa investigação. Ele também descarta se declarar suspeito ou impedido, apesar das críticas que apontam para a necessidade de um distanciamento. Manter a relatoria é um movimento estratégico. É dizer, eu controlo o ritmo, eu controlo a legalidade, e eu não vejo motivo para me afastar. Pela primeira vez desde que o processo chegou ao Supremo, Toffoli se manifestou publicamente sobre o tema recentemente em uma nota divulgada à imprensa, onde ele respondeu diretamente às críticas. E o que diz essa manifestação? Ela aponta para uma eventual possibilidade de reencaminhamento do caso, mas com uma ressalva crucial que garante a permanência da investigação no STF por tempo indeterminado. O ministro afirma que avalia a possibilidade de enviar a investigação de volta à Justiça Federal em Brasília, onde o caso tramitava antes de subir para o STF. No entanto, ele impõe uma condição que é um verdadeiro freio de mão. Essa eventual transferência só ocorreria após a conclusão de todas as apurações pela Polícia Federal, a apresentação do relatório final com possíveis indiciamentos e, claro, a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Em outras palavras, a PF precisa concluir todo o trabalho, a PGR precisa se manifestar, e só depois Toffoli vai decidir se o caso desce para a primeira instância. Isso significa que a investigação do Banco Master, por força da caneta do ministro, deve permanecer sob a guarda do Supremo até que a fase mais crítica das apurações esteja finalizada. E por que o caso chegou ao Supremo, afinal? A razão processual é técnica, mas politicamente explosiva. O processo ascendeu à corte após a menção ao deputado federal João Carlos Bacelar, do PL da Bahia. É importante ressaltar que Bacelar não é formalmente investigado, mas a simples menção a ele foi suficiente para puxar o caso para o STF, dado o foro privilegiado. Com a decisão de Toffoli de manter a relatoria até a conclusão das apurações, a investigação permanecerá na mais alta corte do país, antes de qualquer definição sobre o envio de volta à Justiça de Brasília. Essa postura de Dias Toffoli revela muito sobre o momento atual do STF. Não há espaço para recuo sob pressão. A mensagem que ele envia ao Planalto e aos seus críticos é de que a estabilidade e a condução dos processos não serão abaladas por rumores ou por apelos políticos. O caso Banco Master está longe de um desfecho,
e a permanência de Toffoli na relatoria garante que as decisões seguirão o rito determinado por ele, brindando o processo de mudanças abruptas que poderiam ser orquestradas por uma nova liderança. O desafio está lançado. Toffoli ficou, e a pressão política terá que buscar novas avenidas para influenciar um dos ministros mais poderosos do nosso tempo. Resta saber qual será o próximo movimento dos bastidores e qual o preço dessa resistência.